nós estamos com a colheita da soja praticamente concluída, desenvolvimento das lavouras de milho tem sido impactado por fatores climáticos e a verdade é que o preço e a precificação futura, principalmente do milho neste momento, não é nada boa para o produtor rural. Por isso nós vamos conversar ao vivo agora com o Cristiano Palavro, ele participa conosco pela internet e vai responder algumas perguntas sobre o setor. Cristiano, como é que está esse cenário neste momento em relação a... Vou começar falando de milho mais diretamente, mas em relação ao cereal, principalmente em torno do que o produtor rural está produzindo, né, em segunda safra, o que ele já tem comercializado e principalmente as expectativas em relação a preços. O produtor do Mato Grosso, principalmente, tem sinalizado aqui para nós de maneira diária que o cenário está muito complicado, com preços da saca realmente muito abaixo daquilo que deveria ser. Estão falando que está abaixo do custo de produção. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aí com o mercado sinalizando uma melhora no curto prazo, né, Fabiano? Porém, preços que ainda não reagiram com tanta consistência aqui no Brasil. A gente vê algumas regiões do país, como é citado aí no Mato Grosso, em que principalmente as cotações de 2025 ainda são baixas quando a gente compara com o diferencial que temos do mercado disponível para o mercado 2025 nos portos nesse momento, e realmente o que se observa é que o mercado tem encontrado algum suporte. Vale salientar que a gente está no melhor momento de prêmios de exportação desde o início das negociações da safra 23-24 aqui no Brasil, né, a safra que está sendo colhida em fase final. Isso é um ponto bastante relevante, porque mostra que apesar da incapacidade do USDA de fazer cortes na produção brasileira nesses últimos relatórios, o volume de soja que está disponível no nosso mercado não é tão grande, e com uma demanda que tem se mostrado consistente, seja para exportação, onde a China ainda tem muita cobertura de compra para fazer para a janela de junho e agosto, e também as próprias indústrias aqui do nosso mercado interno precisam comprar mais, isso vem dando sustentação para essa ponta prêmios. Em Chicago, eu já vejo essa movimentação positiva muito mais ligada a fatores técnicos. Pela segunda vez nesse ano de 2024, como aconteceu em fevereiro, nós batemos as mínimas de 3 anos no mercado em Chicago para os contratos maio, julho e o próprio contrato setembro. E assim como observamos em fevereiro, isso acelerou o movimento de compra por parte dos fundos, que em abril voltaram a ser mais vendedores do que compradores de contratos em Chicago. Então, esse suporte em Chicago, esses prêmios melhores agora, e o dólar, que hoje, inclusive, opera com leve alta, tem garantido preços um pouco melhores no interior, mas não são preços ainda que enchem os olhos do produtor e tem puxado um movimento mais consistente de venda. Apesar de que abril tem sido um mês mais vendedor para o produtor, não tanto por preço, mas sim por necessidade de caixa, algo que a gente já vem discutindo aqui, inclusive aqui no programa há algumas semanas, né, Fabiano? Cristiano, e essa necessidade de caixa era evidente, o produtor, cada um fez a sua conta, né? Se valia a pena carregar para frente, pegar o recurso, a renegociação, repactuação de dívidas não abarca todo o cenário que ele tem dos pagamentos que ele tem que fazer, e tem juros, não foram retirados os juros dessa renegociação que foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós temos uma situação bastante difícil. Essa situação, principalmente quando a gente fala de soja, com um prêmio melhor, e o dólar, que chegou a operar em vários momentos acima de 5,20, nós tivemos um desencadeamento de vendas interessante, também acabou ocorrendo no melhor momento, né, se é que se pode dizer isso, no melhor momento ou de maior dificuldade desse produtor rural? Sim, de fato. Esse próprio comportamento de vendas do produtor, ele é importante para o mercado, né? E até essa recuperação que a gente observou entre o fundo do poço do mercado, que foi ao final de fevereiro, só lembrarmos que tivemos Porto ali negociando a casa de 114, 115 reais. Hoje nós temos ofertas no Porto para maio, junho, já acima de 130. Aquele momento levou realmente uma restrição total de venda por parte do produtor. Isso ajudou no movimento de altas que a gente observou em março, um movimento que perdeu força no início de abril, mas que voltou a ganhar corpo, principalmente com a elevação do dólar nesses últimos dias. Então o produtor está encontrando um mercado um pouco mais favorável nesse momento que ele precisa fazer um pouco mais de vendas. E o que você citou é extremamente importante, né, Fabiano? Apesar de a gente ter um suporte no mercado hoje, não é um mercado que
mostra um comportamento de altas muito agressivas. É um mercado que ainda tem suas fragilidades, até porque outros fundamentos novos ainda são poucos no mercado e que justificam altas mais agressivas. Em especial, o começo da safra americana, onde sempre se espera ali uma influência maior do mercado climático, algo que não está acontecendo até agora, porque é um clima favorável nessa abertura da janela de plantio lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente coloca na conta a armazenagem que vai ter que ser paga para carregar esse grão mais à frente, para quem usa o balcão, o descolamento que a gente normalmente tem entre os preços balcão e preço disponível, em especial de junho em diante, e ainda a gente coloca nessa conta os juros da reprogramação dos pagamentos, ou até mesmo da captação de crédito de comercialização para carregar o grão, a recuperação da soja tem que ser bem agressiva para que compense realmente o produtor não fazer a venda agora e carregar esse grão mais para frente. Então eu vejo que muitos produtores não estão optando por essa alternativa, vão carregar aquilo que não precisa de captação de crédito adicional para ser carregado e optando aí por vendas, né, para cobrir esses compromissos mais curtos, aproveitando até esse momento um pouco mais favorável do mercado. Cristiano, quando nós conversamos, falamos com algumas pessoas lá dos Estados Unidos, produtores, o pessoal que trabalha com o produtor rural, eles estavam dizendo o seguinte, né, que a decisão de ampliar a área de soja era uma decisão de administração de áreas, de gestão de áreas, mas também porque soja está dando menos prejuízo. O termo prejuízo, ele chama muita atenção do que o milho para esse produtor norte-americano. E quando a gente está falando aqui com um produtor brasileiro, safra 24, 25, e não são muitos os que querem já pontuar algum cenário, mas o que eles garantem? Ampliação de área não deve haver. Como é que vocês aí estão vendo, enxergando, através dos seus clientes, através de quem consulta a empresa, essa nova safra brasileira 24-25, que começa a ser pensada agora no momento que a safra norte-americana está andando bem? Excelente pergunta, Fabiano. A gente sempre tem que deixar claro que os momentos em que a gente teve os maiores incrementos de área no Brasil, eles foram diretamente ligados ao mercado e à capacidade de margem dos produtores. Nossos maiores incrementos percentuais em área que tivemos nos últimos anos, e até incrementos brutos, né, em hectares realmente novos que foram semeados, foram observados nesses últimos 3 anos, principalmente na janela entre 21 e 22, onde realmente a soja entregava margens melhores. Para o próximo ano, nós temos Estados Unidos com margens ruins, porém o milho com margens ainda piores. E isso justifica esse aumento que o USDA hoje posiciona na casa de 1 milhão de hectares lá nos Estados Unidos. Até acredito que não vamos chegar a isso, mas de fato vamos ter mais soja do que tínhamos no ano passado. Aqui no Brasil, eu pondero bastante essa questão de termos algum tipo de redução de área de soja. Na nossa visão, esse não é um cenário muito comum para o Brasil e não deve se acontecer nesse ano. Primeiro porque nós não temos outras culturas para o verão que estão entregando margens tão boas assim que justifiquem uma mudança tão drástica de área. Claro que temos culturas com margens melhores, hoje você coloca aí um algodão, você coloca um arroz, outras culturas, mas não são culturas de implementação simples e que se vira a chave assim da noite para o dia, né? O produtor tem essa tradição e esse conhecimento maior no cultivo de soja. A soja tem margem, é uma margem mais apertada, mas ainda existe uma margem na soja. Eu acredito num crescimento que, se acontecer na área, será um crescimento muito pequeno, mas não acredito na gente reduzindo a área para o próximo ano. Falando em área, a gente tem que pensar no segundo cenário. O Brasil, se não tivesse as quebras de produtividade que teve nesse ano, nós tranquilamente produziríamos mais de 160 milhões de toneladas. E mais de 160 milhões de toneladas é um grande volume que pode vir ao mercado nesse próximo ano safra. Se não tivermos crescimento da área, uma mesma área do ano passado, com uma produtividade semelhante a 22, 23, e não semelhante a 23, 24, né? Excluindo o Rio Grande do Sul dessa conta, que foi onde tivemos grandes problemas, o Brasil tem sim condições de colocar um grande volume de soja no mercado novamente, e isso pesaria sobre os preços. Então a área, eu não vejo grandes mudanças para o próximo ano, mas se voltarmos a níveis produtivos médios, a gente tem condições de entregar mais soja ainda do que entregou nesse ano.